Em alguns lugares, a Terra ainda está como era na época da sua criação, estéril, vazia e sem vida. Mesmo assim, é aqui que a fonte da vida é encontrada, a substância formada das feridas da Terra. Sem ela, nosso planeta seria inabitável, como a Lua. A vida depende dessa substância, assim como depende da água. A água retira o mineral dessa rocha vulcânica e o carrega para o oceano. Quando estes rios alcançam bacias sem escoamentos, essas águas saturadas formam vastos lagos. Alguns deles são autênticos mares internos. Mas o clima muda. Quando as chuvas param, os rios que alimentam estes lagos secam. O vento e o calor do sol causam a evaporação desses enormes volumes de água. O que resta é um mar seco de cristais brancos brilhantes. O sal. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. O altiplano é grande. É sempre um pouco maior do que as pessoas imaginam. Não há estrada para atravessar o Salar de Uyuni, na Bolívia. Uma vez por semana, esse antigo veículo viaja por uma trilha reta imaginária, mais de 112 quilômetros, até as vilas à beira do maior deserto de sal do mundo. Como um ônibus espacial, este veículo é a única ligação entre eles e o mundo exterior. O sal é a essência da vida, e em nenhum outro lugar isto é tão evidente como em Colchane. Absolutamente todos aqui vivem do comércio do sal. Logo cedo, Lírio Ramos e seu filho Luiz vão até as planícies para colher o mais puro sal. Há sal suficiente, 64 milhões de toneladas. Mas é difícil extraí-lo. Este é um dos lugares mais remotos da Terra. Para dificultar ainda mais as coisas, as planícies de sal estão cercadas por cinturões de pântanos intransitáveis. O ritmo do trabalho pode parecer vagaroso, mas não é. A 3.352 metros acima do mar, o ar é rarefeito. Cada pá cheia parece pesar o dobro do peso. Na verdade, os homens estão se movendo rapidamente. O sal pode ser colhido em curtos períodos de tempo, quando as condições estão favoráveis. Frequentemente, as salinas estão inundadas com águas das geleiras de sierras ou cobertas por gelo. O sol é cruel. E o seu poder é aumentado pelos cristais. Sem proteção, os homens ficariam cegos em um único dia. Cada monte de sal pesa 1 tonelada. Por instinto, Lírio sabe até onde o monte deve chegar. Cada trabalhador marca seu monte com suas iniciais, garantindo assim seu pagamento quando o caminhão vier recolher o sal uma vez por semana. Por causa desse cristal branco, sangue, suor e lágrimas foram derramados há milênios.
O sangue humano, suor e lágrimas contém tanto sal quanto a água do mar. Apenas para sua sobrevivência, o corpo precisa de 5 a 10 gramas de sal todos os dias. O caminhão tem meio século de idade. Ele veio do vizinho, Chile, uma nação mais rica que a pobre Bolívia. As companhias chilenas produzem sal em grande escala industrial, com a matéria-prima extraída na Bolívia, transformando o sal em um produto barato. Com uma produção manual, as famílias que são formadas por pequenos comerciantes de Colchane têm de se esforçar contra a poderosa competição. O sal úmido precisa ser torrado. Acima das montanhas, os cactos e arbustos do deserto são o único combustível disponível. Um punhado de iodo para cada pá de sal. A dosagem é adicionada com atenção. O valor do iodo é alto, mas a sua adição é exigida por lei. Para se comprar quase 500 gramas de iodo, a família tem que vender aproximadamente 136 quilos de sal. O moinho antigo tritura o cristal grosso com o iodo, transformando-o no sal que colocamos nos saleiros em nossas mesas de jantar. Colchane ainda fornece muito sal à Bolívia. Os sacos de plásticos de Dona Lupe, com seu desenho vermelho, são encontrados em lojas por toda a Bolívia. A alguns quilômetros mais para o centro do Salar de Uyuni, a crosta de sal é compacta. Este sal compacto exige uma técnica diferente de extração. Com grande precisão, Wilfredo abre ranhura após ranhura na crosta. Se ele não quebrar o sal no local certo, ele estará perdendo seu tempo, porque ele só pode vender os blocos que pesarem 14 quilos. A espessura da crosta de sal muda a cada ano, dependendo da chuva, das tempestades de neve e dos dias de sol. A cada ano, a salmoura nova das serras vulcânicas adiciona alguns centímetros na crosta de sal. Estas camadas anuais são marcadas pelas linhas escuras nos blocos. A cada 2 dias, Dom Martin leva o que ele e Wilfredo extraíram para a vila em seu Dodge Transporter 1952. Há sempre um saco plástico sobre o motor, onde o óleo que vaza fica retido. No fim da viagem, Dom Martin simplesmente o coloca de volta no motor. Juana, a esposa de Wilfredo, é quem controla o caixa, paga os trabalhadores e contrata os caminhoneiros que levarão os blocos de sal pela longa travessia do altiplano. Há 3 fatos que tornam o sal o produto principal de comércio na humanidade. Em qualquer lugar que as pessoas vivessem, elas precisavam de sal, por isso era tão precioso. As quantidades eram pequenas e podiam ser levadas por longas distâncias. E o sal é durável. Era a coisa mais próxima ao dinheiro antes dele ser inventado. Mesmo assim, Wilfredo não ganha grande quantidade de dinheiro. Apenas uma vez em cada 3 anos, ele compra calças novas.
Enquanto o caminhão é carregado, um rebanho de lhama espera para levar o sal às áreas mais remotas do sul da Bolívia. 20, 30, 40, 45. 45. 35. Humay kosin. Kunan deve ser que não sei que. Aí tinha caçarito dele, sabe? Na outra extremidade do deserto, o ônibus faz uma parada na vila de Rihira. Ele faz essa parada 3 dias por semana. Então, o motorista, que também é mecânico, descansa por um dia. Levam-se mais 3 dias para consertos que asseguram que o veículo antigo não deixará os passageiros presos no meio das planícies salgadas. A viagem pela Salina até Uyuni, que é a única cidade de comércio à beira das planícies de Uyuni, leva 3 dias com solavancos. Embora os únicos 3 caminhos que atravessam o pântano sejam marcados e fortalecidos, a superfície com água faz o solo ficar traiçoeiro até a temporada das chuvas passar. Sair da estrada significa a perda total do veículo. Já que os trabalhadores nas planícies de sal não têm uma renda regular, eles trabalham do amanhecer até a noite. E apesar do frio intenso, passam a noite em um abrigo construído com blocos de sal. Después ahí, Pedro. Sin dar paso. A ver, E contam as histórias de milhares de anos em volta da fogueira. Pachamama, a Mãe Terra, tinha que fugir da fúria do marido. Em sua fuga, ela foi separada dos filhos. Ela chorava de tristeza, onde parava para descansar. A deusa derramou suas lágrimas na terra. As lágrimas são os salares, os diversos lagos salgados dos Andes. As lágrimas da Mãe Terra. Em todo lugar de Salar de Uyuni, há ruínas de vilas antigas de um povo pré-histórico desconhecido. Os fantasmas de um passado distante que nos lembram que a evolução da civilização só foi possível por causa do sal e depósitos de sal, tanto no altiplano quanto em outras partes do mundo. Há 3 milênios, no centro da Europa, o sal fez as pessoas atravessarem os Alpes no meio do inverno. O cristal branco era considerado mais valioso que o ouro. Há 3.000 anos, a primeira civilização desenvolvida da Europa Central se ergueu em volta de uma mina gigante de sal nos Alpes austríacos. Milhares de mineiros trabalharam nesse local, e a mina deu o nome à maior era na Europa Celta, o período Hallstatt. Hallstatt significa o local onde o sal foi encontrado. Os mineiros de Hallstatt deixaram marcas enigmáticas em formas de coração nas paredes dos antigos túneis. Aqui, a pré-história ganha vida e, ao mesmo tempo, cria enigma atrás de enigma. Essa corda grossa de fibra de casca de árvore desaparece diretamente na rocha na antiga mina. Uma linha esquecida da história contra a arqueologia. Onde quer que eles cavem, encontram traços dos mineiros de Hallstatt, ferramentas, restos de couro, calçados. Um dia, esperam encontrar um homem no sal. Uma múmia natural, assim como o homem preservado no gelo.
os arqueólogos estão usando as descobertas para reconstruírem as primeiras ferramentas de bronze e metal e testá-las. Esses machados são novos, mas foram forjados com um projeto de 3.000 anos de idade. O grande depósito de sal que atraiu tantas pessoas. Como foi encontrado? O segredo foi a água. Uma fonte de sal deu a pista para o tesouro subterrâneo. Há 130 milhões de anos, as forças tectônicas ergueram os Alpes do solo marítimo antigo. Bilhões de toneladas de água evaporaram, criando um imenso depósito de sal, que consequentemente ficou enterrado entre as camadas de rocha côncava e dupla. Muito antes de Roma ser fundada, o povo Hallstatt seguia a fonte de sal no interior da montanha. Logo no começo de 1200 depois de Cristo, as novas ferramentas de metal da Idade do Bronze tornaram a mineração possível. Uma arte nova nasceu e trouxe a civilização para uma região selvagem da montanha. Séculos depois, o monopólio do sal daria poder às dinastias reais. Os métodos de mineração industrial no século XX nos possibilitou levar o sal à nossa mesa de jantar como privilégio. O trabalho pesado de antigamente na mineração do sal foi esquecido. Atualmente, o sal ainda é extraído das minas, o que provavelmente faz de Hallstatt a empresa mais velha do mundo. Por uma rede de túneis, as cavidades são inundadas com água para retirar o sal das rochas. Quando a salmoura está saturada, é bombeada das câmaras. Com raio laser, as mudanças sutis das paredes e teto das cavernas são monitoradas. Uma vez por ano, a produção interna é interrompida para examinar a segurança da mina. Embora a mineração de sal seja largamente automatizada, os mineiros ainda passam muito tempo no subterrâneo. Para evitar que a perda de sal se desintegre, o clima sensível dentro da montanha deve permanecer estável. Parece que está mais úmido do que ontem. É melhor a gente fazer a medição, então. A umidade, temperatura e oxigênio são constantemente controlados. 5,6 de umidade. 5,6? 8,5. 8,5. 6,4. 6,4. Nestes turnos de inspeção, o chefe da mina e seu assistente andam muito. A única rua aqui embaixo é de via rápida. Em Hallstatt, agora um local de herança cultural mundial, o primeiro aqueduto foi construído no século XVI. Hoje, a alta tecnologia domina a cena. Usando seu próprio sistema de evaporação de última geração, a mina produz 800 mil toneladas de sal puro por ano. Na moderna Hallstatt, o sal de um oceano primitivo está sendo extraído das profundezas dos Alpes pela dissolução do sal na água. Em contraste, um método antigo baseado em um processo oposto ainda é usado na costa atlântica de Portugal. Aqui, o sal é extraído diretamente da água salgada. O trabalho começa às 7 horas, o que significa que Valdemar é esperado às 7h30. Depois das 7h30, o chefe fica impaciente. A maré é o que define o ritmo e ela não espera por ninguém.
Felisberto Forte mantém uma disciplina rígida. Por 60 anos, o presidente da Cooperativa de Sal de Aveiro vem às salinas com toda a maré alta. Naturalmente, ele não tolera atrasos. Extrair o sal do mar não é tão simples como esperar que a água do mar se evapore. É uma ciência sofisticada, passada de geração em geração, desde os tempos romanos. E é mais complexo do que parece. Valdemar e Gabriel retiram cuidadosamente o sal do fundo do reservatório. O trabalho exige um toque de sensibilidade e muita paciência. E ele também depende do clima certo. A cada semana, o último em uma sequência de 8 reservatórios está pronto para a extração. Com aproximadamente 77 quilos de sal na cabeça, o melhor meio de se mover é correr. O homem com a cesta cheia tem direito à passagem. Se ele parar, poderá derrubar a cesta ou quebrar o pescoço. Também existe a pressa. Somente poucos homens podem trabalhar aqui ao mesmo tempo. E a época de extração dura apenas de julho a setembro. Então as chuvas de outono inundarão as salinas. Antes do sal ser produzido em escala industrial e ser levado a todo o mundo, as pessoas em muitos locais da Terra precisam trabalhar excessivamente por esta necessidade de vida. O Atlântico é um oceano frio e o clima ao longo da costa ocidental da Europa não é seco. A extração de sal requer grande habilidade e esforço humano. E talvez isso seja o fim da extração de sal em Portugal. Os homens trabalham exaustivamente no calor, carregam toneladas de sal. Finalmente, podem descansar. A milhares de quilômetros a leste, há 2 homens extraindo sal. Mas o descanso parece ser a atividade principal deles. O engenheiro-chefe da companhia de sal do Turcomentistão guia seu cargueiro por um vasto lago na costa do Mar Cáspio. Essa salina natural é o depósito de sal mais rico do mundo, chamado por Lenin de Baía do Tesouro. Quando o cargueiro chega, Greg e seu mecânico iniciam a usinagem de sal. Antes disso, a mineração de sal é totalmente automática. Ao menos enquanto a máquina aguentar. A usina funciona há 15 anos, o dobro do esperado. Está tudo funcionando como de costume, e até o engenheiro-chefe pode dar atenção ao tabuleiro de xadrez. Enquanto isso, a máquina de sal carrega vagão após vagão. Cada um com 10 toneladas de sal, e em poucos minutos o vagão está cheio.
o engenheiro-chefe passa a vida trabalhando na lagoa. Este ano, ele completa um ciclo. A máquina volta a extrair no local exato onde começou a extração no primeiro ano. Só um homem experiente como ele pode manter a máquina funcionando, porque não há peças para reparos. Fabricada na Ucrânia antes de 1991, quando o Turcomentistão era uma república soviética. Hoje, ele é independente. As reservas de sal nas lagoas do Turcomentistão são imensas. Mesmo a máquina percorrendo seu caminho por muitos quilômetros quadrados em apenas algumas semanas, a extração parece nunca chegar ao fim. O sal é abastecido constantemente com água do Mar Cáspio, que inunda a lagoa e evapora rapidamente por causa do clima extremamente seco. Dois cabeçotes giratórios enormes penetram a 1,80 m e esmagam a crosta de sal macia e encharcada. Pelo outro lado, a máquina elimina o excesso de água. Em um clima árido como este, demora 25 anos para se renovar o sal que foi extraído. Exatamente o tempo que o engenheiro-chefe passou aqui. Antes da ferrovia ser construída na década de 60, milhares de trabalhadores carregavam o sal nas costas pela lagoa. Enquanto o trem carregado segue para o acampamento, os homens têm tempo para continuar o jogo de xadrez. Em nenhum lugar do mundo, a corrosão é mais agressiva e rápida do que aqui. Vladim precisa de óleo e mais óleo, mais que o esperado, para manter a máquina venerável trabalhando. A atmosfera relaxante do jogo de xadrez é ilusória. Só os habitantes de Kassak são capazes de aguentar esse clima severo. Pedaço por pedaço, a ferrovia é mudada. Assim, a usina móvel de sal pode continuar a viagem. Esta é a única ferrovia móvel do mundo. O trem de 50 toneladas deve ser conduzido sobre a rodovia de madeira com o máximo de cuidado. A superfície frequentemente é instável por causa da inundação que esconde buracos. Se um simples vagão descarrilar, a operação toda será prejudicada. Durante a época de Stalin, esta lagoa servia a um duplo propósito. A lagoa era um gulag, administração de campos, com o objetivo de destruição em massa dos inimigos políticos. Filas intermináveis de trabalhadores forçados marchavam através desses campos salgados. Para centenas de milhares, era uma marcha sem volta.
De volta a Portugal, a evaporação é muito menor do que a que ocorre na costa do Mar Cáspio. A inundação das salinas tem que ser defendida na luta contra as marés. Felisberto Fortes abre a comporta da bacia central que alimenta a salina inteira. Daqui, a água é conduzida por um canal menor a uma sequência de reservatórios. Os últimos deles são os reservatórios de extração. Pouco a pouco, com as novas bacias, a concentração de sal aumenta gradualmente. O sol e o vento evaporam a água, até o sal começar a cristalizar. Se uma bacia contiver mais água do que o necessário, o sol não cristalizará. Por outro lado, se secar muito rápido, uma crosta fina vai bloquear a evaporação. Esse equilíbrio delicado deve ser examinado constantemente. Felisberto tem 73 anos. Ele e seus ajudantes passaram grande parte da vida trabalhando ao ar livre, perto do mar, sob as mudanças do clima da costa atlântica. Mas existem lugares onde o clima não muda há milhares de anos. A dezenas de metros abaixo do chão, a mina de sal de Wieliczka, perto de Cracóvia, na Polônia, tem sido o local de trabalho de intocáveis gerações de trabalhadores. Na entrada da mina, os trabalhadores da manhã se preparam para começar seu turno. Embora esses homens estejam entrando em uma mina de sal antiga, o trabalho deles não é mais extrair o sal, e sim defender mais de 320 quilômetros de passagens subterrâneas contra as forças destrutivas da montanha. O caminho até ao trabalho é extremamente difícil para os mineradores. Eles têm que andar aproximadamente 9 quilômetros para chegar até o local. Colunas e túneis estão sendo conquistados pelo sal, com crosta e cristais implacáveis se incrustando nas paredes. A umidade do ar e da rocha desenha no teto bizarras estalagmites de sal, em proporções surpreendentes. Pode-se ver os contornos ocultos por toneladas de cordões frágeis. Mas é exatamente a alta concentração de sal e a umidade no ar que faz a luta pela mina valer a pena. Por causa das suas propriedades médicas, Wieliczka é um resort médico. Há centenas de anos, uma visita médica à mina de sal era concedida somente para os aristocratas. Hoje, a Casa de Saúde de Sal é aberta para qualquer um que preze pela saúde. A montanha exerce uma pressão enorme nesses grandes salões subterrâneos. Apoiar o teto e remover novas crostas de sal é um trabalho perigoso. Curiosamente, alguns desses mineiros são escaladores profissionais.
Não se trata apenas de fortalecer trabalhos antigos. Aqui, um local de herança cultural mundial está sendo salvo. Desde o século XIV, em franca competição com Hallstatt, o Elitica fornece sal para metade da Europa. Desde a época medieval, a fé católica desempenha um grande papel na Polônia, e os mineiros de Wieliczka sempre estiveram entre os devotos mais fortes do mundo. Nas profundezas da mina, gerações de mineiros tementes a Deus têm criado locais de adoração incomuns. Tudo, pilares, estátuas e altares, são feitos de sal e por isso estão severamente entregues à ruína. A alta umidade dissolve gradualmente todos os contornos. Até as gotas de cristais dos candelabros são feitas de sal. Esta é uma catedral invertida. Não foi erguida pedra por pedra, mas cavada dentro da montanha de sal. Motivados por um profundo sentimento religioso, os mineiros sem formação, mas talentosos, se tornam escultores. Na capela da abençoada Princesa Kinga, são realizados muitos casamentos de mineiros nos dias de hoje. Embora o sal não seja mais extraído aqui, a longa história do sal em Wieliczka ainda vive. Uma tradição antiga logo estará perdida nos Andes bolivianos. Há alguns anos, as lhamas eram quase o principal meio de transporte. Hoje, as caravanas de lhama são literalmente tiradas da estrada. Esta caravana pode ser uma das últimas. Talvez a última. Cada lhama carrega aproximadamente 29 quilos de sal. Para se carregar uma tonelada, é preciso um rebanho de mais de 30 animais. As lhamas são teimosas. Ao invés de cooperar quando não estão carregadas, elas dão um pouco de trabalho para Silvério e Agapito. Mas a teimosia da lhama também é uma vantagem. O animal líder conhece o caminho de cor e nada irá distraí-lo. Esta viagem pelo altiplano levará 42 dias na ida e o mesmo tempo para a volta, com a carga parecida. Eles sobem e descem vários montes de até 4 quilômetros.
No caminho, eles passarão as noites a céu aberto, com a temperatura abaixo de 10 graus. Pela manhã, a pele das lhamas está cheia de gelo. Leva ao todo 2 horas para reunir e carregar os animais teimosos depois de terem passado a noite procurando alimento. O sal é pago às vezes com valores maiores que dinheiro. A colheita anual do milho está na cesta. O comprador pesa o milho de acordo com o torrão de sal, 1 por 1. Remena tantira gente. Para aliviar a carga na volta para casa, eles separam os grãos da espiga no local. O camponês os ajuda enquanto trocam as novidades. Silvério e Agapito completaram a primeira etapa do trabalho. Todo o sal foi vendido. Eles fizeram um bom negócio com o milho. No dia seguinte, eles podem começar a viagem de 6 semanas de volta para casa. Em Portugal, o trabalho anual da extração de sal também está terminando. As tempestades violentas anunciam o outono. Assim que a chuva passa, Felisberto volta às salinas. Está tudo sob a água. A época da extração acabou. O monte de sal feito no verão está protegido do vento e da chuva por uma camada de palha. Agora, eles terão que esperar para ser levado até o armazém do negociante. A salina irá repousar. A água da chuva preserva a lama das bacias até a próxima primavera. Mas os barcos devem ser mantidos secos. Os trabalhadores do sal não são pagos pelos meses de trabalho até que o sal tenha sido vendido. Mas agora, Felisberto tem que lidar com um velho consumidor. Valdemar e Gabriel têm que carregar o sal para o barco. 1/4 de uma tonelada por vez.
Um ano de extração do sal estará completo com essa viagem do mar até o armazém. Ano após ano, a senhora que comercializa o sal continua instruindo o homem de como e onde colocar a carga. E ela dará de novo as ordens. Ai, o Gabriele, põe aí já, homem, que é para ir tirar amanhã.